Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento, professora de corte e costura de lingerie. E no vídeo de hoje eu quero falar para você sobre os 3 inimigos da costureira. E quais inimigos são esses, né? Eu sei que você deve estar pensando aí, meu Deus, inimigo da costureira, quem poderia ser? Ele está do seu lado, infelizmente, talvez esteja aí na sua mão, o primeiro deles, que é o celular. Isso mesmo, né? O primeiro deles é o celular e eu já vou citar aqui para você os 3 e vou estar explicando um pouco sobre cada um. Né? Como que eles se tornam nossos inimigos, se eles são tão importantes para nós, né? Até você que me acompanha, precisa de me acompanhar online, precisa de um celular. Como que esse celular vai ser inimigo, né? Então, né, o primeiro deles, como eu disse, é o celular, e o segundo é a autoestima baixa, né? Muita gente que tem autoestima baixa atrapalha demais mesmo, e a ansiedade, que infelizmente, né, praticamente todo mundo está passando por isso, né? Então, esses 3 inimigos da costureira atrapalham muito a costureira ganhar dinheiro, né? Atrapalha muito nós que estamos querendo nos tornar uma costureira bem-sucedida, não conseguimos. Se nós não dermos um jeito aí nestes inimigos da costureira, se a gente não der um basta, se a gente não der um jeito nos inimigos da costureira, nós não iremos conseguir ganhar dinheiro com a costura, infelizmente não. Então vamos pelo primeiro, né? O primeiro mais importante, sei lá, todos 3 são muito importantes, né? Eu quis dizer importante no sentido que a gente precisa dele, né? Os outros a gente não precisa. Olha só como que é as coisas, né? A gente precisa do celular e ele se torna nosso inimigo na maioria das vezes. E a gente tem autoestima baixa, isso a gente não precisa, mas a gente acaba tendo. E ansiedade também a gente não precisa, não nem quer ter, mas a gente acaba tendo, né? Então, começando pelo celular. Esse celular ele se torna nosso inimigo quando a gente usa ele de forma errada, né? O celular ele hoje está substituindo muita coisa na nossa vida, por isso a gente está sempre com ele na mão, sempre vai estar e cada dia mais. Porque se você precisa do seu documento, você estando com o celular, você está com o documento no celular. Se você precisa passar cartão, você tem o cartão no seu celular. Se você precisa de um Pix, você consegue fazer com o celular. Se você precisa, né, claro que achar um número de telefone, está ali. Se você precisa de chamar um Uber, um táxi, né, você tem ali seu app. Se você precisa olhar no banco como que tá, fazer um empréstimo, fazer um pagamento, tudo tá no seu celular. Você precisa fazer um cálculo, né? Você tem no seu celular. Então você tem tudo aí. E aí, como que eu faço para ficar distante do celular, sendo que ele está comigo o tempo inteiro? Não é para você ficar distante, né? Não é porque você precisa dele, você só tem que saber usar com moderação, né? Se buscar fazer bom uso, usar para quê? Né? Para ver o que você está vendo agora, esse conteúdo aqui. Né? Buscar para ver conteúdos importantes, parar de ficar vendo coisas que vai te esgotar, que vai te estressar, que vai te deixar nervosa. Ai, todo dia que, né, eu vejo a mensagem dessa pessoa, eu fico nervosa. Para de ver, você não é obrigada a ficar vendo mensagens de pessoas que você não quer. Bloqueia, faz o que você puder, ou então, né, tem um modo aí que é muito interessante, né, no nosso celular, que a gente coloca, que tira aquela marcaçãozinha de azul, que você não tenha necessidade de responder a pessoa no momento que a pessoa quer, porque mensagem é para você responder no seu tempo e não no tempo da pessoa, porque quando a pessoa está com pressa, eu sempre digo, se for com urgência, ela vai te ligar. A mensagem é para quando você puder ver. Então não tem essa de toda hora que seu celular apita, você correr lá para poder, né, ver a mensagem, não. Então, assim, a gente tem que saber usar, não precisa, né, ficar vendo mensagem toda hora. Então tira aquela marcação de azul que nem você precisa responder na hora e nem você fica preocupado se a pessoa está vendo ou não. Eu fiz isso, foi para mim uma das melhores coisas para resolver, né, a minha ansiedade ali de querer resposta na hora
né? E a gente manda mensagem, a gente quer que a pessoa responda. Se a gente vê que a pessoa está online, a gente quer que a pessoa responda. E da mesma forma as pessoas cobram muito da gente também, né? Você estava online e não me respondeu. Então, assim, tira aquela marcação que vai te ajudar muito, né? Então, o celular, ele serve para muita coisa na nossa vida, mas ele nos atrapalha muito, né? Muita informação que a gente não precisaria ter, a gente tem com o celular. Então, ele é o primeiro inimigo da costureira e muitas delas acabam deixando de costurar porque perde horas e horas ali vendo vídeos desnecessários, né? Essa é uma preocupação muito grande nossa. Ai, Selma, eu não alcancei até hoje a ser uma costureira bem-sucedida. Quantas horas você costura por dia? Selma, não consigo costurar 8, mas eu costuro 6. Será que você está costurando 6 horas por dia? Você já contabilizou quantos minutos você perde em cada mensagem que você vai enviar e vai ver as outras e vai ligar e vai ver um vídeo, né, desnecessário? Claro que, né, se for vídeo de aulas, tudo bem, né, vai estar somando ali, mas aí a gente vai vendo vários vídeos e se perde no tempo. E aí, quando você pensa que você costurou 6 horas por dia, você não costurou nem 3, certo? Né? Então, poderia falar muito mais aqui do celular, mas então vamos para o próximo, né? Que é a autoestima baixa. O que faz a autoestima baixa na vida de uma pessoa? Né? Faz ela parar de viver. Literalmente, uma pessoa de autoestima baixa, ela vive tão mal, que é como se ela não existisse. Na real, muitas delas não querem nem existir, né? A autoestima é tão baixa que ela vai se escondendo dentro de si mesma, né? Uma pessoa que não consegue falar em público, uma pessoa que não consegue passar uma mensagem direito, né? Uma pessoa que não consegue encarar, olhar no olho. Você já conversou com pessoas que não olham no seu olho? É estranho, né? Eu acho, a gente perde a confiança total. Eu perco a confiança total quando a pessoa não olha no meu olho para conversar. Eu falo, já começo a pensar, tem algo de errado. Talvez não tenha nada de errado com essa pessoa. Ela simplesmente tem a autoestima tão baixa que ela não consegue olhar no olho. Então, assim, a autoestima baixa atrapalha a gente ganhar dinheiro. Você não vai conseguir vender se você não se esforçar para melhorar a sua autoestima. Você não vai conseguir conversar com pessoas, ter contato com pessoas, você não vai conseguir desenvolver seus talentos, né? Você vai achar que você não sabe nada, você vai achar que você é inferior, né? Você sempre vai ser um nada quando você tem autoestima baixa. E não é as pessoas que vê você como nada, não, é você mesmo. É você que se desvaloriza. E quando a gente tira o nosso valor, as outras pessoas vão no mesmo caminho. Às vezes as pessoas estão te tratando não como você gostaria, talvez não é porque elas querem tratar assim, é porque elas te veem assim, você se trata assim, elas te tratam também. Então, assim, a partir do momento que você melhorar, né, a sua autoestima, que você passar a se cuidar, a se amar, porque quem ama cuida, e se você não está se cuidando, é um sinal de que você não está se amando. Então você pode até parar para pensar aí como está o seu cuidado com você mesmo. Tem gente que levanta cedo e não quer nem pentear o cabelo. Por que será? Tem gente que fala, eu não olho no espelho. Por que será? Né? Porque não se ama, não se cuida, está com a autoestima tão baixa, né, que ela não consegue se ver, né? Se ver como um bom ser humano, se ver como uma pessoa feliz, né? Então a gente precisa melhorar a nossa autoestima para a gente ganhar dinheiro, para a gente melhorar no nosso trabalho. A partir do momento que você levanta a sua autoestima, você se torna uma pessoa nova, você se torna uma pessoa diferente das outras, né? Você já deve ter visto algumas pessoas também dizendo assim, ah, fulano tem o nariz empinado. Será que tem mesmo? Talvez nem é isso, talvez ela se sente tão bem com ela mesma, ela é tão realizada, tão feliz com tudo que ela faz, né? A gente não precisa ser feliz só quando as coisas dão certo, não tem que ser feliz só quando dão certo, não. Às vezes as coisas estão dando errado e a gente continua sendo feliz. Como assim, Selma, que eu vou ser feliz se as coisas estão dando tudo errado para mim? A gente consegue, né? Quando a gente agradece a Deus até mesmo pelas dificuldades, quando você dá a volta por cima, porque a nossa felicidade não pode depender, né, do dia, do momento, do que deu certo e do que não deu, porque senão seríamos todo mundo pessoas infelizes, porque todo mundo passa por problemas, todo mundo passa por momentos negativos, todo mundo passa por situações de tirar a felicidade e o ânimo, mas a gente não pode deixar se levar. Então, assim,
A autoestima da gente, ela tem que estar bem, independente do que aconteceu naquele dia. Hoje não deu certo? Senhor, obrigada, amanhã vai dar. Isso faz de você uma pessoa diferente, faz com que você seja uma pessoa de autoestima boa. Quando você consegue superar problemas, que você sabe que no outro dia, talvez até você ainda vai acordar com ele, mas você vai acordar cada dia com mais força para lutar contra. Então, assim, a autoestima baixa atrapalha a gente ganhar dinheiro, sim. Então, procura melhorar isso aí, né? E o terceiro é o que o celular e a autoestima baixa vai causar em você, que é a ansiedade. Então, assim, quando você lida mal, né, com o celular, ele vai sim te deixar desgastada, ansiosa, né? Já não basta os problemas que a gente traz da vida e a gente ainda fica buscando mais, né, problemas com o celular, problemas que nem era nosso, a gente acaba trazendo para nós. Às vezes a gente está tão ruim emocionalmente que a gente vê um vídeo e começa a chorar, né? A gente precisava daquilo se a gente não tivesse visto aquele vídeo, né? Talvez não, mas isso acontece também porque nível de ansiedade muito elevado. O que é ansiedade, né? O que é ansiedade? Quando você não está conseguindo nem concentrar, às vezes você está o tempo inteiro com o celular na mão, mas está totalmente desconcentrado, perde a concentração, né? Você está, né, saindo do seu controle. Ah, não, pode ser outros problemas. Sim, pode ser outros problemas, né? Um déficit de atenção, né, faz com que a gente fique disperso, mas não é para a gente ficar disperso 24 horas por dia, né? A ansiedade muito grande, a gente não consegue se alimentar direito, né? A gente come muito mal ou come tudo que vem pela frente. Então é um sinal, né, de ansiedade em você. Ah, eu tô gaguejando demais, né? Às vezes eu fico muito gaga quando eu tô muito ansiosa. Às vezes eu vou falar e a palavra prende ali. Aí, né, é um sinal, gente. Tem que respirar fundo, né, conseguir falar com mais clareza. Então, assim, são detalhes, são sinais que o nosso corpo dá que a gente está ansioso demais. A gente não conseguiu ouvir, né? Não conseguir ouvir mostra que a gente está no nível de ansiedade muito acelerado. Então, assim, outra coisa, voltando lá no celular, que tem, às vezes, ajuda muito também a gente ficar ansioso. Ou seja, a gente já faz isso por estar ansioso, que é colocar os áudios quando vai ouvir lá em um e meia ou duas vezes. Eu não conseguia fazer isso até pouco tempo. Hoje eu coloco no 2 e queria colocar no 4. Então, assim, isso mostra que a gente está cada dia mais ansioso, né? Então, assim, a gente precisa resolver esses problemas, porque se a gente não resolve, a gente não vai conseguir ganhar dinheiro. Então, vamos lá, né? Saber usar o celular da forma correta, nosso telefone, aquele que veio para nos ajudar, né? Saber fazer bom uso, parar de ver o que a gente não precisa e se voltar para usar ele mesmo para as necessidades, né? Ver esse celular como um instrumento de trabalho e não como uma arma para desgastar a gente, né? Para nos matar. E o segundo, buscar levantar a sua autoestima. Como que você vai fazer isso, né? Eu estou falando para você, estou falando para mim também. O que eu falo para vocês não é que eu sei fazer isso com total facilidade, não. Para mim também, às vezes é difícil, né? Agradecer a Deus por tudo. Nossa, como é difícil, né? Ter gratidão. Ah, deu tudo errado, eu só tenho que reclamar e xingar. Não é assim, né? Então, Senhor, obrigado por tudo que aconteceu nesse dia, independente do que foi. Obrigada por tudo que deu certo. Obrigada pelo que não deu certo também. Que o Senhor abençoe, que amanhã seja um dia diferente, que tudo dê certo. Então, ser grato, né? Nesse segundo, ser grato ajuda muito. Se cuidar ajuda demais, né? Você precisa estar se cuidando. Eu cuido dos meus filhos, cuido do esposo, cuido da casa, mas não tem tempo de cuidar de mim. É porque você ama a casa, ama os filhos, ama o esposo, mas não se ama. Então, assim, se você se ama, você se cuida. Então, assim, busca se cuidar, se valorizar, amar você, amar o que você faz, né? Isso vai ajudar a elevar a sua autoestima e muitas outras coisas, né? Que você vai entendendo com o tempo, né? Com o tempo de sabedoria, né? A gente precisa buscar sabedoria. O que eu vou fazer para melhorar minha autoestima, né? Então, te dei aqui os fatores principais que
que precisam ser mudados e também o que você precisa fazer para que sua autoestima fique boa, né? E tem muitas outras coisas que você vai descobrindo aí no decorrer do tempo. Busca se amar primeiro, né? Depois de você se amar, o 99% já vai estar resolvido, só vai faltar 1%. Eu me amo, né? É um sinal de autoestima boa. Se eu me amo, eu não tenho autoestima ruim. Então, a partir do momento que você se ama, você vai conseguir amar as pessoas, vai amar o seu trabalho, amar o que você faz, né? Amar até mesmo as dificuldades que você passa. Como que eu vou amar a dificuldade? Eu hoje vejo o meu passado como uma escada que me trouxe até aqui. Como assim? Passei por tanta dificuldade, era para eu estar chorando, morrendo, sofrendo? Não, né? Às vezes a gente chora, se a gente lembrar, a gente chora, né? Mas eu vejo no meu passado como algo que me trouxe para o futuro. Então eu olho para trás e falo assim, né? Caramba, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não seria hoje quem eu sou. Foi tudo tão difícil, hoje eu dou valor em tudo. Então, assim, né? A gente precisa usar boas formas, né? Lembrar do passado, lembrar do sofrimento, lembrar das coisas ruins que estavam acontecendo, que pode estar acontecendo no momento, né? É como algo que está sempre ficando para trás, né? E tentar melhorar o amanhã. Então, assim, tenta levantar a sua autoestima da melhor maneira possível. E a ansiedade, essa a gente vai conseguir a partir do momento que a gente souber lidar com o celular e que a gente estiver se amando, né? E a gente vai, assim, buscando estar em lugares bons, fazer as coisas no tempo certo, né? Porque às vezes a gente vai atropelando. Eu sou mesmo uma pessoa que eu posso falar de mim também quanto a isso. Às vezes a gente quer dormir mais, eu gosto mais de dormir, e a gente acorda, passa um pouco da hora das coisas e a gente quer fazer tudo aquilo que estava, né, no nosso roteiro, só que o dia acaba e não dá tempo, né? Isso também deixa a gente ansioso, então a gente precisa melhorar isso aí, precisa ter rotina, né? A gente precisa saber lidar com a nossa rotina para a gente não ficar ansioso e às vezes, né, a gente dá má resposta nas pessoas, não porque elas merecem, mas porque nós estamos fora de nós, né? Nós estamos nos erros aí, fazendo tudo errado, ficando cada dia mais ansioso e assim acaba descascando em cima das pessoas, né? Jogando nelas o que estava na gente. Isso não é bom. Então a gente precisa melhorar. E falando em melhorar a ansiedade, eu tenho feito uso de uns produtos aqui, né, produtos naturais que têm me ajudado muito. E eu quero mostrar para vocês uns produtos naturais que eu uso à noite. Claro que é um complemento do que eu tomo de manhã, do que eu tomo durante o dia, né? Porque como é natural, né? Natural a gente tem que estar usando, né? Continuamente, porque senão não vai fazer efeito, né? Um deles é o Acalme Night, né? Que ele é composto é um suplemento alimentar também, né? Não é remédio, barulhinho de comprimido, né? Claro, é cápsulas, mas não é remédio, é suplemento, né? Suplemento alimentar natural. Ele é composto por triptofano com melatonina. Para que melhor, né? Então esse eu tomo à noite, eu tomo antes desse, eu tomo chazinho ou depois, tanto faz, né? Eu tomo chá. Esse é um chazinho relaxante, vou mostrar para vocês aqui a composição dele, né? Nada tão preocupante como, nossa, é um remédio, também não é remédio. É um chá misto de camomila, maracujá, melissa, maçã, erva doce nacional. Tudo isso é calmante natural. Tudo isso aqui são calmantes natural, nada que vai te deixar mal. Ah, eu vou tomar esse chá, vou dormir à noite, vou dormir o dia. Não, é para te relaxar, para te deixar mais tranquilo, para você conseguir fazer o quê? Para a gente conseguir ter uma rotina normal, para a gente conseguir ganhar dinheiro, para a gente conseguir trabalhar, porque senão a gente não consegue. Então, é um sachêzinho, né, como você está vendo, que eu coloco na água, né, coloco na água quente e, né, se você quiser pode tomar gelado, como você preferir, mas na água quente que ele libera mais, né, as essências do chá. E se você quiser, eu gosto muito de apertar com a colher, né, para poder ele soltar melhor. E esse é o que eu tomo à noite, né? Como eu falei, eu tomo o comprimido, né, que é uma cápsula natural e também o chazinho. Então, esse suplemento alimentar
tem me ajudado bastante, né? Principalmente, já tomo, né, alguns remédios, né? Eu tomo um inibidor, uma proteção lá do câncer que é o tamoxifeno, é uma quimioterapia oral, né? Tem que tomar durante 10 anos, então já tomo esse remédio, né? Eu tomo cálcio porque, né, desgastou os ossos com tratamento de quimioterapia, então assim eu preciso tomar cálcio todos os dias e eu tomo colágeno também para cartilagem, por conta de, acredito que todos esses problemas causados pela quimioterapia. Então assim eu já tomo muito remédio e já desgastada ali de tanto tomar remédio, a gente não quer tomar mais remédio por conta de ansiedade. Então, suplemento alimentar não é remédio, é tratamento. Então, né, como eu já tomo bastante remédio, tem gente que toma até mais remédio que eu, a gente já está cansado de medicamento, então a gente não quer mais remédio, né, principalmente para ansiedade. A ansiedade não é uma doença palpável, né, que a gente está vendo que está doendo ali naquele lugar, que há aquela necessidade, então a gente não quer tomar remédio, mas em um suplemento alimentar, né, algo que a gente sabe que não é remédio, é algo que vai nos relaxar. Então eu tomo chazinho durante a noite, né, esse Calm Night, que é muito bom, é tudo natural, tomo durante o dia, então tomo também durante a manhã, então assim, numa rotina, isso vai fazendo com que a gente se torne pessoas melhores para nós mesmos e para a sociedade, porque vai nos acalmando, vai nos relaxando e a gente vai conseguindo ter uma vida diferente. Então, assim, eu quero que você entenda que talvez até o momento você ainda não conseguiu firmar no seu trabalho, não conseguiu ganhar dinheiro com a costura, não conseguiu se tornar uma costureira bem-sucedida e talvez não é um problema que você consegue resolver. Ah, eu comprei uma máquina, eu precisava da máquina, eu precisava do material. Tem muita gente que já tem as máquinas, já tem os materiais, mas tem ansiedade demais e não consegue trabalhar, não consegue ter calma para poder ganhar dinheiro. Então, assim, resolva o seu problema da ansiedade, né? Que eu tenho certeza que a partir daí você vai conseguir ganhar dinheiro com a lingerie. Assim, você vai conseguir se tornar uma costureira bem-sucedida, né? Então, esses suplementos alimentares têm me ajudado muito. Então, se você gostou deste vídeo, não deixe de se inscrever no meu canal, se não é inscrito, deixar seu like, compartilhe o vídeo aí, né, com outras pessoas que você sabe que está passando, né, por esses mesmos problemas que nós estamos vivendo hoje, passando, e comenta aqui abaixo também, né, deixa seu comentário como que você está, se você também está assim como eu, já tomando, né, esses suplementos naturais, buscando melhorar a sua vida, para você ter uma rotina boa, né, de costura e ganhar dinheiro com as suas peças. Comenta aqui abaixo, tá bom? Então, tchau, beijos e saúde!